Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E hoje mais um vídeo da série Biografias. Dessa vez é o primeiro que eu vou focar no vilão, no caso o Mancha Negra, que é um dos meus vilões preferidos. Não só da Disney, eu acho que no geral eu gosto dele como personagem, como vilão. Mas vamos falar um pouco mais sobre ele no vídeo aí, depois da vinheta aí. Pois bem, o Mancha Negra surgiu pela primeira vez na estira de jornal do Floyd Gottfredson, na sequência de tiras que foram publicadas entre o dia 20 de março e 9 de setembro de 1939, a Mickey contra o Mancha Negra. Inclusive 9 de setembro, que é o dia que eu estou lançando esse vídeo, sim, tudo planejado, ou não. O Mancha surgiu como um adversário do Mickey. Porém, a ideia do Gottfredson era usar o personagem apenas uma vez. E aqui ele aparece como um espião, aquela figura misteriosa que é todo vestido de preto, que causa problemas pro Mickey na história. E no final da história, é a primeira vez que a gente vê o rosto do Mancha Negra, ele já é desmascarado. Foi nessa primeira história aqui também que a gente vê algumas características que depois vão ficar marcadas na história e na personalidade do personagem. Que o fato dele ser criminoso, obviamente, ele é um vilão. O fato dele ser cruel, entre aspas, porque aqui ele diz que não consegue ver ninguém morrendo, mesmo assim ele cria várias armadilhas para matar o Mickey. O objetivo dele, em pelo menos 3 momentos da história, ele captura o Mickey e deixa o Mickey para morrer. O melhor estilo dos vilões da série dos anos 60 do Batman lá. Ele fala que não consegue matar efetivamente e ver a pessoa morrer, mas deixar para morrer lá não tem problema. Como eu falei, o Gottfredson tinha a ideia de só usar o personagem uma vez e efetivamente ele só usou essa vez, porque depois dessa primeira história de origem, o personagem acabou caindo no esquecimento e desapareceu dos quadrinhos. Até 1955, quando o Guido Martina resolveu trazer o personagem de volta em histórias italianas. Na verdade, em história italiana, em uma história. E de novo o personagem desapareceu, voltou para as sombras. Nenhum trocadilho com ele se vestir igual a sombra. Mentira, eu quis fazer trocadilho sim. E depois de 55, o personagem só foi voltar a aparecer em 64, que o Paul Murray trouxe o personagem de volta em uma história do Mickey. E ainda nesse ano, ele não só trouxe a personagem de volta numa história, ele já conseguiu um título solo pro personagem. Para um personagem que estava desaparecido, já voltar com um título solo é de se imaginar que o personagem fez sucesso nesse retorno dele, que durou de 64 a 66. Foi inclusive de um desses títulos, na verdade, a edição 2, que o Super Pateta, ou uma versão dele, apareceu pela primeira vez, coisa que eu já comentei no vídeo lá que eu fiz sobre as 3 origens do Super Pateta. Vocês veem que a primeira aparição dele foi em 39, tirando a história italiana lá, esse retorno aos Estados Unidos foi em 64, 25 anos que o personagem nem dava as caras nas bancas, mas foi o suficiente para ele cair nas graças. E a partir daí o personagem começou a emplacar histórias, depois que o título dele foi cancelado, nas próprias histórias do Mickey Detetive do Murray. Nos anos 70 ele começou a se envolver com a Madame Mim. Quer dizer, se envolver meio a contragosto, porque ela acabou se apaixonando por ele em uma história. E a partir daí começou essa, vamos chamar de série, de história do Mancha sendo perseguido pela Madame Mim. E ao longo dos anos, dependendo de qual país publicava as histórias, o personagem tinha tipo uma personalidade própria em cada uma. Nos Estados Unidos era aquela coisa mais espião, mais bandido. Na Itália ele era mais perigoso, ele era mais um vilão, mais um mestre do crime, efetivamente. Aqui no Brasil também ele era aquele ladrão que tinha até umas histórias mais engraçadinhas, que era uma das marcas das histórias publicadas aqui no Brasil, era ter mais humor. Então a gente tinha várias histórias dele interagindo com os irmãos Metralha, com outros vilões, tipo Professor Gavião, etc. E durante esse tempo todo ele alternava entre usar o visual clássico dele todo preto e usar sem máscara também. Inclusive isso de usar sem máscara é uma curiosidade. Aqui na França, quando eles publicavam histórias lá de outros países e o personagem aparecia sem máscara, nas traduções dava a entender que aquele personagem sem máscara, que é o verdadeiro Mancha Negra, era outro personagem, um capanga aleatório, não um vilão Mancha Negra. Ele tinha até outro nome, o Joe Crisser. Inclusive, já que estou falando do Mancha Negra sem máscara, o visual do personagem, a face do Mancha Negra, a verdadeira, foi baseada no próprio Walt Disney. Não sei se posso chamar isso de homenagem, colocar a face de um vilão como seu chefe. Nas histórias brasileiras, inclusive, ele chegou a aparecer com 3 sobrinhos, que são os Manchinhas, que são criações do Ivan Seidenberg. Os pequenos Manchas apareceram em 2 ou 3 histórias na produção nacional aqui. Eles não são os únicos parentes do Mancha. Tem histórias dos Estados Unidos que mostram o Mancha com a filha. E ele também tem um irmão bondoso. Nos desenhos, a primeira aparição dele foi no episódio Todos os Patos ao Convés do DuckTales original. Tanto que a dublagem dele aqui no Brasil, ele acabou ganhando o nome de Mancha Fantasma. É um nome mais próximo ao nome original, Phantom Blot, apesar de Blot ser mais borrão. E depois disso ele começou a aparecer em alguns outros desenhos, mas muito pouco. Ele apareceu em
alguns episódios do Mickey Mouse Works, do Point Your Mickey, e mais recentemente ele deu as caras no final da segunda temporada de DuckTales, que inclusive ele vai ser o vilão principal do próximo episódio, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o próximo episódio que vai ao ar. Eu falei que a primeira aparição dele foi na série do DuckTales, e isso eu me refiro a uma animação completa, um episódio, porque o Mancha, ele é um dos vários personagens que aparecem na abertura da Passeggiata Disney, que era uma abertura de um programa italiano nos anos 70. Aparecem vários personagens lá, alguns inclusive que nunca nem apareceram em animação, tipo o Super Pato, e o Mancha é um dos personagens que aparece lá. Uma versão dele é o vilão principal do Epic Mickey. Não é efetivamente o Mancha Negra, mas é uma variação dele, o Mancha mais monstruoso, mais poderes. Segundo Gottfredson, o visual do Mancha, ele foi inspirado por dois personagens que tinha numa tira de jornais da época, o Jerry e The Job, que eram os The Blots, o nome dos dois personagens. Além do visual, a capa preta, etc., ele tem se inspirado nos ajudantes do cocheiro do desenho do Pinóquio, que estava em produção na época que o Mancha Negra apareceu pela primeira vez. Eu gosto do Mancha porque, diferente de outros vilões, bandidos, tipo os Irmãos Metralha, que são ladrões comuns, a Maga é só a feiticeira que só quer pegar o moeda do Tio Patinhas. Eu gosto do Mancha porque o Mancha é aquele vilão clássico, aquele vilão que... O típico mestre do crime, ele é inteligente, planejador, ele é mestre em fugas, é uma das características dele. Tanto nessas histórias do Murray que eu comentei mais cedo, a maioria dos plots começava com ele escapando da prisão e deixando pra trás a sua marca registrada, que é um bilhete com a mancha preta como assinatura. Ele também é um mestre em disfarce, ele se vale daquilo de pouca gente conhece o verdadeiro rosto dele. Ele é um vilão completo, guardada as devidas proporções para um gênero de quadrinhos infantis, né? E essa foi uma pequena biografia do Mancha Negra. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acham do personagem, se vocês gostam, se vocês não gostam, etc. E se gostaram, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.